Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês verão esse vídeo no YouTube. Começa... Não é o Cultura Anime, não é CR na linha. É o crossover, é um encontro. Cláudio Roberto, Cultura Anime, Jorge Otaking. A gente se conhecia de projetos, mas pela primeira vez nós dois juntinhos pra gente falar de eventos, universo de anime e tudo mais. Então vamos lá, Jorge, perguntas. Primeira vez em vídeo, juntos, né? Porque a gente se conhece desde 2004. 2004, 2005. E você tinha me perguntado quando começou isso. A gente veio aqui para conversar um pouco sobre a memória otaku, como era a vida de um otaku dos anos 90, começo de 2000, que é muito diferente do que vocês podem pensar que era, ou um contraste do que é hoje. E nada melhor para falar disso do que a pessoa que registra isso há 25, 30 anos. Como é que tu começou nesse mundo maluco aí de desenho japonês? Então, 95, Cavaleiro do Zodíaco estreando, fazendo sucesso, tinha as revistas informativas e no final daquelas revistas tinha o Correio dos Leitores, que as pessoas trocavam cartas. Nesse momento eu fiz contato por carta com algumas pessoas que gostavam de anime como eu, algumas pessoas tinham fitas, e aí pintou aquele interesse. Cláudio, você conseguiria um espaço para fazer uma mostra de animes? Fizemos uma em São Gonçalo em 97, aí fizemos em 98, 99. Nesse momento, a cultura do anime começava a crescer, aparecia Dragon Ball na Globo, Sakura na Globo, os eventos começaram a crescer, e que era uma coisa até nichada no primeiro momento. Com o passar do tempo, vieram distribuidores lançando fitas de vídeo, revistas, mangás, e aí hoje nós temos uma coisa, o anime hoje em dia, se antes você dependia de mostra de vídeo, de fita de vídeo, hoje você pode assistir no celular, você tem streaming, você tem tudo. Hoje o anime por si só, ele se sustenta, mas acredite, tudo começou com um bando de garotos e garotas que botaram a cara a tapa para fazer um hobby, apenas um hobby acontecer e se tornar uma indústria milionária. Quem vai no Anime Friends vê uma estrutura que nem eu imaginava que um dia pudesse existir. Ou bilionária, como o caso lá da CCXP, né? Pra quem não entende o que é uma mostra de anime, uma mostra de anime é você pagava o ingresso, geralmente um valor bem pequeno, simbólico, você ia e você assistia lá um monte de anime, passava de tudo, tá? Passava Battle Shonen, shoujo, filme. Tinha muito anime que se você quisesse acompanhar todo, você tinha que ir numa mostra todo mês para você ir acompanhando. Então imagina, se você vai no streaming hoje, você já tem todos os episódios dando disponíveis. Mas naquela época, abril, episódio 1 e 2, maio, episódio 3 e 4. Assim, chegou atrasado, perdeu, já era. Geralmente o melhorzinho ficava lá pro final, né? E você organizou bastante desse? Organizou por quanto tempo? Olha, mostras minhas mesmo, no ICD, vamos lá, 98, 99, 2000, 2001, aí tivemos 2002, 2003, 2004 no Centro de São Gonçalo, teve também umas edições no portal 24 Horas do Boa Sul, Centro Cultural de São Gonçalo, aí depois, pequenas mostras, 2008, 2009, pequenos eventos no Clube Tamoio, depois eu parei, e ajudei uma pessoa entre 2005 e 2006 a fazer evento em São Gonçalo e Niterói, mas essa pessoa não gostava de anime, não gostava de evento, só fez evento porque tinha uma equipe que ralava por detrás e era uma pessoa por demais arrogante, e eu não gosto nem de lembrar do nome dela. Um verdadeiro mafioso, Capone, ele adorava se exibir assim, eu sou o Capone, então tá, tudo bem, mas a gente sabe que fim levou o Capone no final. Bom, quem estranha, hoje em dia esses eventos você vai e tem lá uns colarzinhos pra você comprar, tem muito cosplay, isso nessa época se tinha um cosplay era muito. E aí entra como é que começou os registros de anime, porque veja bem, nós estamos falando de hoje de uma época que, deixa meu celular, a gente tem celular registrando foto, vídeo, mas antigamente, deixa eu pegar aqui, não estava programado, mas já está programado, mas antes de existir YouTube, Instagram, antes das câmeras digitais existiam as câmeras de filme.
você simplesmente tinha que botar um filme aqui fotográfico, botar a pilha, e essa câmera só fotografava. Então você tinha que fotografar, botar o filme para revelar numa loja, e você tinha o álbum de fotos, literalmente. Só sabia se ficava bom na hora de revelar, né? Então, muitos registros dessa época antiga eram na base do filme. E quem tinha filmadora de vídeo era riquinho, mas... E aí tem um lado triste, porque eu, pelo menos, eu tentei preservar o que era possível. Mas muitos registros desapareceram com o tempo, o que é uma pena. E aí surgiu a minha página, que a princípio falaria apenas dos meus eventos. Eu falei, pô, o universo é tão grande, vamos falar de tudo um pouco. E aí surgiu o Cultura Anime, primeiramente registrando em filme e depois, já na era digital, fotos e vídeos para consulta de todo mundo em geral. E sem custo nenhum. No Rio de Janeiro, se você quiser achar alguma foto antiga sua, atualmente o único lugar. E acho que vai ser o único daí pra frente, porque não tem quase ninguém tanto tempo assim, os que tinham evaporaram. Na época desses eventos a gente tinha muito pra comprar VHS. Era o que tinha pra você ver anime. Quando você tentava pedir por um fansub era uma máfia, tinha um pessoal que não queria te dar, porque queria que você tivesse um status. Ah, você quer Ghost in the Shell? Beleza, você vai ter que me passar o Akira legendado. Aí onde que eu vou arrumar Akira legendado? Em lugar nenhum, então você não consegue. Por isso que muita gente se reunia, um grupinho de anime, de amigos, para fazer essas amostras de anime. Era a melhor forma de você conhecer o pessoal. Era uma época legal porque você assistia qualquer coisa, e você acabou aquilo dali, tu ia conversar com alguém. Porque eram poucos fãs, então era muito mais estimulado você fazer amizade do que hoje em dia, que é muito mais cheio, é muito mais fácil você encontrar alguém que gosta de alguma coisa igual a você, mas é muito difícil de fazer amizade de verdade. Porque naquela época, 2001, 2002, 25 anos atrás, eram pessoas que nasceram nos anos 70 e 80. A cultura nerd geek não era como é hoje em dia. Então, um rapaz que na época, vou falar por mim, 25 anos, 30, naquela época, o que esse maluco tá fazendo aqui? Pô, o cara não namora, você fica vendo desenho animado. E o que é isso? É carnaval? É carnaval fora de época? Então, os cosplay associado a carnaval, aquele grupo de pessoas eram vistos como exóticas. Não havia, as pessoas não olhavam pra gente com respeito. Sim. Eu digo isso porque quando eu fiz minha mostra no Centro Cultural de São Gonçalo, e eu não vou falar o nome do político, tinha um, sei lá, subsecretário lá que olhou pra gente, que é isso? Mas eu tenho que fazer justiça. Na época, existia um subsecretário, João Luiz de Souza, que foi o cara que acreditou nisso. E permitiu que eu fizesse essa mostra com alguns amigos aqui em agosto de 97. Bacana. Uma coisa que o pessoal também estranha, tipo, essa camisa daqui, vem de propósito, porque isso aqui tu consegue em camelô. Isso aqui tem anime que até eu que sou estudado não conheço. Nessa época, a época que eu conheci ele, tinha que mandar grafitar a camisa. Exatamente, você tinha que ir numa loja. Eu me lembro de um rapaz, o Akira. Akira não, o Arima. O Arima, Luizio Arima, ele fazia pirografia, ele fazia... Tem um pôster dele aqui. Aí você falando em grafitar, eu acho que é o mesmo autor. Vamos ver aqui, vamos ver. Surpresa daqui, não foi nada programado. Tá tudo fluindo aqui. Eita, não cai não. Aqui, vamos ver se é o mesmo artista. Vamos ver. O pior que eu sei quem é. Vamos mostrar ali, para aquela câmera ali. O pior é que eu lembro. O evento que eu conheci o CR, lá em 2004, ele aparecia vendendo essas camisas grafitadas, tinha umas prontas. Uma que eu era doido pra ter, se eu não me engano, o Daniel HDR, que se tornou aí um quadrinista famoso, e a namorada dele na época faziam camisa do Ranma por transfer. Eles desenharam o Ranma e a Shampoo, que era meio que os apelidinhos deles, e tinha por transfer. Eu queria pra caramba ali, pô,
97, 98, mas nunca nem vi uma foto disso até hoje. Pois é, gente. A gente está falando aqui, a gente tinha que pedir para uma pessoa grafitar, ou a gente pegava uma imagem PNG, JPG da internet de baixa resolução, ia para uma loja de arquivo fotográfico e imprimia na camisa. Hoje o pessoal bota assim, tipo assim, Cláudio Roberto, saudade. Mas naquela época a gente botava Rama, Yusuke. Aqui eu ia. Que mané padrão Piticas. Aqui eu ia. Mané padrão Paçoca. Na Renner hoje em dia, camisa de anime. Verdade. Riachuelo. Aqui a primeira que eu fiz foi uma do. A primeira não, né? A única que eu fiz foi uma do Naruto, que o cara não entendeu nada. O cara olhou aquela arte bonita e tal. Isso aqui é o quê? Um gari? O menino é um gari. Ele não sabia o que era anime, ele estava acostumado a grafitar a camisa de terceiro ano de ensino médio. Mas vamos lá, a gente tá falando dos eventos, aí os eventos cresceram. Já que você está falando de cultura marginal, na época saiu muita revista informativa, Animax, Revista Herói, e muita gente queria fazer as próprias revistas. Aí tinha as revistas fanzine. Isso, eu até mostrei na minha coleção pessoal uns fanzines assim antigos. Você até pegou, eu vendi pra ele o fanzine do Ultraman, que ele ficou até surpreso. Eu vou botar no vídeo, vou botar durante aqui a nossa conversa, passando tanto esse quanto do Patrulha Estelar, que foram fanzines, né? Que o pessoal fazia revista informativa, imprimia em casa, distribuía, vendia em eventos, e também tinha muito quadrinho, né? Muito quadrinho que o pessoal também tentava fazer. Uns bons, uns ruins. Um que era descaradamente cópia de Bastard, né? Eu gosto bastante dos que faziam paródia de anime, pegava... E nesse caso a gente tem que citar a fonte, né? A gente tem que tirar da bunda, a gente tem que falar a fonte. Então, nós tivemos o trabalho da Abrademe, que ela tinha quadrinistas que faziam histórias, como a revista Anime Club, que tinham várias revistas, várias historinhas, né? Criadas por artistas, a Bouken Mangá. A Bouken que tinha boas histórias, umas esquisitas, e que eles ficaram bastante tempo trabalhando, produzindo. Revista Animation também, da editora Kingdom Comics, do Kleber Brazão, investindo muito em desenhistas nacionais. E, é claro, batendo na madeira, Sérgio Peixoto Silva e seu trabalho na antiga revista Novas Aventuras de Mega Man. Verdade, a Hypercomics. Na época também tinha revista que misturava os dois, que era o caso da Bouken, que tinha informação e quadrinhos. Falei, variava ali um pouco, eles estavam amadurecendo, essas revistas tiveram o início, o auge, e curiosamente o declínio das revistas aconteceu, porque na época, nos primeiros eventos, você não tinha WhatsApp, Instagram, a gente recebia carta por correio, mala direta do correio. Então a gente ia nos eventos, boca a boca. Então as editoras investiam nas revistas informativas, nos mangás. A partir do momento em que a tecnologia evoluiu, as revistas informativas decaíram e surgiu o conhecimento pela internet. E os quadrinhos também perderam o interesse do público otaku, porque se a gente podia comprar o quadrinho japonês, a gente não se interessava muito pelo brasileiro de 20 páginas no mesmo preço. Exatamente. E assim, infelizmente, acabou por desaparecer histórias feitas por caras muito bons, como Ulisses Pérez, Paulo Henrique Marcondes, Eduardo Francisco, Quinho, Erika Wano, Denise Akemi. Nomes que a nova geração não tem nem ideia, mas que foram uma referência. Assim como Alexandre Nagado, assim como o Caçaro mesmo, a Erika Wano. Pouca gente realmente se deu bem, sabe? Muita gente que o pessoal hoje conhece da Turma da Mônica Jovem começou ali. Mas pouca gente se deu bem, muita gente boa ficou pra trás. Tipo, o pessoal que eu falei da Bouken, tava amadurecendo, fizeram um grupo Alcateia, ficaram um tempão lançando. Hoje migraram mais pra literatura. Então, meio que ali, uns migraram para um canto, outros migraram para o outro e outros desapareceram. A minha favorita, que era a Denise Akemi, ninguém nunca nem tem
sinal de vida dela. A única coisa que eu descobri que ela tá viva é que ela participou de um leilão, acho que para comprar a arte do Daniel Azulay. O máximo de coisa que eu sei. E claro, né, a gente não ficou só no anime, tokusatsu. O que mais fez sucesso nessa época foi o rentão, né? E se a gente falar a palavra verdadeira aí, o YouTube... Ah, você pode não falar, mas eu falo. Mas enfim, eu até mostrei minha coleção de hentai, que é da revista Power Comics, que foi um grito de liberdade. Embora essas revistas vendessem muito, né? Eu mostrei para ele o comprovante, que eu vendia essas revistas. O Kleber me vendia essa revista, eu vendia no evento. E valores que eu tinha guardado, o comprovante, que parte da venda eu tinha que pagar pro Kleber, e vendia bem, cara. Para valores de 2004. Kleber era o dono da editora, Kleber Brazão. E depois disso eu nunca mais perdemos contato. Eu nunca mais fui para São Paulo, tive muitos problemas e... Eu já fiz um vídeo sobre algumas revistas da Kingdom Comics. Era legal porque ele incentivava realmente os artistas pagando para fazer capa, em vez de usar aquela capa, sei lá, em vez de pegar uma capa normal aí de uma imagem famosa de Dragon Ball. Não, ele ia lá, pagava alguém para fazer a capa e a contracapa. O que acabou rendendo aí artes originais brasileiras do Dragon Ball incríveis que são perdidas. Eu não sei se ele vai assistir esse vídeo, nunca mais me encontrei com ele. Se um dia eu for para São Paulo, vamos marcar. Kleber, se você ver esse vídeo, vamos marcar um encontro. Eu pensava que ele fosse estrangeiro, porque ele falava engraçado. Tu chegou a escrever uma matéria pra revista, não foi? Foi, porque o que acontece? Tem um desenhista, eu não vou xingar o cara, então eu posso falar o nome dele, João Cláudio Fidelis. Eu vi esse cara no Museu da República, eu falei, pô, cara, você tá escrevendo matéria pro Kleber? Como é que eu faço? Ah, cara, vai lá, procura ele. Se ele gostar do seu estilo, você tem chance. Eu liguei pra editora, falei com o Kleber, que eu morava no Rio, conheci esse desenhista, João Cláudio Fidelis, que hoje em dia não quer nem me ver pintado de ouro. Eu falei, pô, como é que eu faço pra escrever? Ah, seguinte, você mora no Rio? Pô, faz o seguinte, faz uma matéria com os dubladores do Digimon. Pode fazer isso? Eu disse, posso! Eu faço. Desliguei o telefone e falei, puta que pariu, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço? E aí, graças a Deus, eu tenho que agradecer sempre as boas pessoas que cruzam o nosso caminho. Na época, um dos diretores de dublagem na Herbert foi o Cristiano Torreão. O dublador do Riei, da segunda dublagem. Eu agradeço muito por ele ter aberto essa possibilidade. Foi minha primeira e única entrevista, que infelizmente não tinha filmadora. Fotos eram em filme e a entrevista gravada em cassetes de áudio, que eu disponibilizei, acho que 2 ou 3 no meu canal. Disponibilizei, sim, Leonel Abrantes, que estava na Herbert nesse dia, a Mabel César, simpatia de pessoa, e o Luiz Faia. Eu nem sabia que tu ainda tinha isso. Tá no meu canal no YouTube, depois eu te mostro. E aí, eu gravei com eles e tal, fiz o texto, mandei para São Paulo. Kleber, aí eu falei, Kleber, e aí? Cara, tá muito boa essa matéria. Cara, você tem conta bancária? E na época não tinha. Olha como é que a gente era, cara. Eu falei, manda pra mim um vale postal, manda pra mim. Aí ele mandou pra mim, com uma certa reticência, mandou pra mim, recebi, fui no correio, saquei o dinheiro, fui pra São Paulo. E aí eu conheci esse mundo de eventos. Meu primeiro grande evento foi o AnimeCon 2000. Aí você vê como São Paulo é totalmente diferente do Rio, como o público ali é o início. E conheci gente legal daquela época, que até hoje está nativa. Eu conheci o Ed Caos, que é um cara que faz eventos na área da periferia de São Paulo, cultura negra, porra. Ed Caos. Ele, na época, eu conheci ele como Yashiro dos Travessos, porque ele fez um Yashiro que era a cara do Rodriguinho dos Travessos, cara. Desculpa. Mas era um tempo legal, cara. Foi ele que fez Perifacom? Não, ele foi um dos colaboradores, ajudou na divulgação. Então, um cara que tem o meu respeito também. Porque quando se fala em... Aí a gente falou da CCXP, Cultura Nerd, a gente começou aos poucos fazendo a coisa acontecer. Hoje, cultura tem que ser popular, cultura tem que ser acessível. Então, mas tem CCXP. A CCXP, beleza, mas eu não acho justo você fazer um evento tão caro ao ponto de você ser mais excludente do que incluente. Não sei nem se é esse termo. Então, que bom que tem uma Perifacom. É um evento que merecia ter uma visibilidade. Eu acho errôneo você botar Vitão numa CCXP que não tem nada a ver com o público nerd.
Não tem nada a ver com a cultura pop e geek. Se você quer investir, tá bom, vai investir na CCXP, mas se você investir numa Perifacom, você vai ver como sua marca vai ter um engajamento social muito maior. Eu não sei se teve Vitão na CCXP, mas teve Bruna Surfistinha, né? Então... É isso aí. Mas bons tempos de Anime Friends Rio, que infelizmente o Rio de Janeiro não tem mais eventos grandes. Acabou a era de Anime Family em Piedade. Agora só temos o quê? Barro hoje, no Regresso dos Bandeirantes, Anime Wings, os eventos do Rodrigo Luciano na Biblioteca Parque. Não estou aqui desmerecendo o trabalho deles, muito pelo contrário. Mas para uma época, para uma cidade que já viu Anime Friends, Anime Family em Piedade recusar gente que tava gente lotada até o ladrão, e você vê como tá hoje em dia, cara, que diferença, saudades. Tem o primeiro Anime Family que eu fui, que era a versão carioca do Anime Friends, por assim dizer. Eu peguei 1,5 km de fila, porque ia da estação de Piedade até de Quintino. Foi o que teve o Kageyama? 2008 teve o Kageyama e o Masakiendo. Dezembro de 2008, eu não fui nesse evento. Aconteceu alguma coisa comigo, eu não fui, fiquei doente, não sei, não fui, mas eu soube que caiu um temporal durante o show do Masakiendo e do Kageyama. Eu nem senti, porque eu fui, porque eu vou escutar ao vivo a Barrenja, posso morrer no mesmo dia que eu não me importo. Fui, e um amigo meu, ele puto lá enquanto tocava Changeman, ele torceu o pé e voltou com o pé quase quebrado no trem mega lotado. Era uma época também, era até bom comentar isso, o pessoal do anime e do rock era muito mais próximo. Era quase que a mesma tribo. Porque aí você vê o seguinte, o rock prezava a liberdade de pensamento. Hoje você tem umas menininhas, você bater fora, não pode, não quero que ele faça de mim, não autoriza. E naquela época, você via menininho emo, menininha roqueira, menininho roqueiro, todo mundo se dando bem, e ninguém falava de porra nenhuma de assédio. Inclusive, quando a gente voltava do Anime Family, ia tanta gente de preto, tanta gente com visual de rock, que o mais normal era o pessoal perguntar: teve show de rock aí? E não tinha. Era só de desenho animado aí pra alguém entender que o pessoal que gostava de ver Pikachu também gostava de ouvir música satanista. O que reforçava aí o estereótipo de que desenho é coisa do diabo. Eu me lembro até que no meu documentário eu fiz uma abordagem sobre isso, né? Assista a história do Anime São Gonçalo. Tem uma parte que eu falo sobre essa intolerância da cultura nerd geek que era terrível. Eu comentei isso ontem com minha noiva, que tá aqui nos bastidores, que muita gente, e muitos dos meus amigos, iam pra minha casa assistir Cybercops, porque a mãe ficava apavorada com o grito do Unidade Lucifer! Aí pronto, parou, não pode mais ver o desenho. Horário do Cybercops. 10 moleque lá em casa, tudo ver, porque a minha não tinha problema com isso. Então, é um bom tempo. Mas os episódios do Kamen Rider Black também tinham um título assim, bem tipo A Festa dos Monstros, o Poema do Demônio, A Peste das Trevas. Tem um monstro que transformou as crianças em diabo. Do Giban, né? Como é que é? É a transformação das crianças em Satanás. Então... O Unidade Lucifer fez mais estrago na minha área do que o Satã em Dragon Ball Z. Fez muito mais. Mas enfim, a gente nesse bate-papo informal, olha como é que as coisas mudam, né? De uma coisa que bate em outra. Hoje em dia, uma criança se camisa do Demon Slayer. Nossa! Eu sinto o cara da minha sobrinha, eu dei de presente pra ela, uma camiseta do Demon Slayer. Agora, imagina se fosse uns anos atrás, né? A camisa do quê? Não pode. Eu tenho um amigo, que é o Carlos Wallet, a mãe dele era muito crente, não tem outro termo. Ele na época também era. Tudo que o pastor começava a dizer que era do diabo, ela tinha que jogar fora. Só que, como era uma área pobre e muita gente não se importava,
a mãe dele passou a fazer o seguinte: Carlos, para eu não jogar fora, você dá para alguém. Só que as únicas mães que aceitavam coisas do diabo era a minha e a de um outro amigo, que era o William Reis. Então a gente catava todas as coisas do Pokémon e Digimon pra gente. A gente agradece o diabo nessa hora. É isso aí, né? O Leão, Gilberto Barros fez estrago lá na sua região? A gente já tava mais velho. Olha não como é que é hoje em aconteceu. dia. Hoje isso não aconteceria. Com certeza. Não aconteceria porque, primeiro que alguém falasse de que anime era do diabo, você ia ter uma avalanche de cancelamento. Inclusive, a pessoa que vendia a carta pirata lá na minha área de Yu-Gi-Oh! Era crente. Era daqueles, assim, pessoa que vivia enfiada na igreja. E ela sabia, ela conhecia toda a fama, mas por ela ver tanta gente jogando, ela não esquentava. Além do lucro, tinha a parte que ela via que, não, eu tô vendo as crianças jogando, ficando quieta aí, eu acho que isso traz mais bem do que outra coisa. Pelo menos eles estão brincando quieto, não estão na rua fazendo besteira e tal. E aí a gente fala de São Gonçalo também, porque a gente fala dos eventos, né? Que hoje em dia não tem tantos eventos como eram, os eventos grandiosos. Mas a gente tem que fazer sempre uma observação, né? Tem os eventos que fazem sucesso. Por exemplo, Niterói tem o Niterói Expo Geek, que é uma iniciativa particular com recursos de edital público. Que bom que Niterói tem isso. Agora, pena que São Gonçalo não tem. Imagina quantas oficinas de desenho, o de cosplay também poderíamos ter, empregando uma garotada aí para fazer sucesso. Eu já falei isso num discurso que eu fiz na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, mas 2, 3 anos depois desse dia, cara, não mudou nada. Não vejo esperança nenhuma em São Gonçalo. Desculpa. Você ganhou o que lá? Uma moção? Uma moção de aplauso. E eu tenho que dar justiça, dada pelo então vereador Romário Regis. Que tá no seu documentário, inclusive. Exatamente. Ele é bem novo, ele tem uns 20 e poucos anos, é isso? Ele é pai jovem. Parece um cara bacana. É um cara bacana. É isso aí. Romário, onde quer que você esteja, fala da gente aí, divulga aí o nosso vídeo aí. Então acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra comentar? Já que no único dia, eu falei, do jeito que você foi em casa vai chover. E choveu. Choveu, faltou luz. Na minha área caiu uma tempestade enorme que não no meu bairro não, mas nos bairros do lado não dava nem pra sair de casa. Mas tá aqui pago. E a gente adiou isso aqui quase um ano. Né? Mas isso aqui, pelo menos, essa conversa informal pro pessoal que quiser. O Jorge veio aqui, comprou umas revistas minhas, que eu tenho que comprar uns medicamentos aí pra mim, que aliás é muito triste porque eu tô desempregado no momento, aí quando eu chego, faço uma campanha na minha página, se fosse uma garotinha cebozinha vendendo água de Xana, que ela deixou na banheira na banheira dela de banho, o gado compraria, seria feliz da vida. Agora, pra ajudar Cláudio Roberto, me perdoe. Talvez a beisola do OnlyFans até te ajude. Ela ajuda mais pessoas do que muito governador aí, quiçá ex-presidente, né? Beisola do OnlyFans. Martina. Nem conheço, mas vamos lá, sai. Se tu vê, tu conhece sim. Então, é isso, né, gente? Até a próxima. Histórias da história do anime que eu não contaria, mas vocês estão vendo aqui, depois não sei como é que eu vou fazer na edição, mas é um vídeo especial para começar o ano de 2026 e vocês vão ter que me aturar ainda. Se vocês não são inscritos no canal da King, se inscrevam. Se vocês não são inscritos no Cultura Anime, se inscrevam também. É isso aí, o Jorge vai fazer a edição do estilo dele, eu vou fazer a edição do meu estilo. Vamos lançar na mesma data? Ok? Vamos lançar na mesma data, cada um com seu ponto de vista, até lá todo mundo edita. E aí vamos fazer propaganda. A Ime tá filmando aqui, vamos fazer tipo um teaser. Quando eu montar o vídeo final, aí eu boto o teaser. E aí é isso aí. Eu não sei como é que vai ser esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Alô? É isso aí. Um abraço. Tchau, letrinha subindo.